Uma batida que decidiu um campeonato mundial. Por um ponto. Um único ponto separou o campeão do vice naquele ano. Não foi acidente. E quem provocou tudo sabia exatamente o que estava fazendo. O instinto de qualquer piloto é frear. Esse não freou. Quem mandava na Renault sabia disso antes da largada. Mas primeiro olha como essa corrida foi montada. E no fim, conclua você mesmo se a punição foi justa. Primeira corrida noturna da Fórmula 1. 1.500 refletores sobre as ruas de Singapura. E uma briga de título no osso, Hamilton contra Massa. A Renault chega pressionada. Alonso largou em 15º, problema no sistema de combustível. Daquele lugar, difícil ganhar. Não ganha com pneu, não ganha com motor, não ganha com pé. De 15º, só com muita sorte. E tem outra coisa, Singapura é circuito de rua, muro dos dois lados, sem escapatória. Um carro parado no muro ali não sai sozinho. Tem que entrar gente na pista para tirar. Guarda isso. Então como é que esse carro venceu? A regra da época criava uma distorção enorme. Quando o safety car entrava, o pit lane travava. Quem já tinha abastecido ficava por cima. Quem ainda precisava parar, ficava preso. E Alonso tinha parado cedo demais para aquilo parecer normal. Volta 12. Parou com muito chão de corrida ainda pela frente. Ninguém para tão cedo sem motivo. Volta 14. Curva 17. Nelsinho Piquet bate no muro. Lembra do circuito de rua? Aquela curva para limpar só com safety car. O carro de segurança entra. E Alonso, que já tinha parado, assume a ponta. A parada cedo, a volta exata, o ponto certo. Separados não provam nada. Juntos, coincidência demais. A parada cedo não foi à toa. Foi a execução da primeira parte de um plano. Em 2008, ninguém investigou. Hamilton foi campeão em dezembro. E o assunto morreu. Até alguém ser demitido. Para entender o que destrava tudo, vamos olhar para dentro da equipe. Nelsinho era o piloto novo, dependente de quem assinava o cheque dele. E quem assinava o cheque era Flávio Briatore. Quando seu chefe decide se você continua na Fórmula 1, dizer não custa a carreira. Agosto de 2009, a Renault dispensa o piloto. E o homem que dependia do contrato não depende mais. Logo depois, Nelsinho fala, faz um depoimento à FIA, conta o que aconteceu. E aí a história fica perturbadora. Porque o que ele descreve é uma reunião antes da largada, uma instrução com hora marcada, bater numa volta específica, num ponto específico. Depois a FIA coloca Pat Simmons, o chefe de engenharia, numa sala e faz uma pergunta simples. O que foi dito naquela reunião? Se fosse falso, era só negar. Mas a negativa nunca veio. E para quem investigava, esse silêncio pesou. Passou a contar contra a versão dele. Depoimento é palavra, mas a pista deixa documento, os dados do próprio carro. Depois de perder o controle, os registros de telemetria revelam que o carro de Nelsinho voltou a acelerar. Não foi frear, foi acelerar, na direção do muro. Para quem investigou, isso não foi acidente, foi assinatura. O que estava em jogo não era uma corrida, era o campeonato mundial inteiro. Aquele que ia se decidir por um ponto. O engenheiro tinha uma frase para se salvar. Escolheu não dizer. Mandaram o piloto bater por estratégia de corrida? Ou trataram ele como peça descartável? Essa resposta tem nome e sobrenome, e a FIA já tem os dois. Flávio Briatore, chefe da equipe Renault, o homem que mandava. Pat Simmons, o engenheiro que, segundo a investigação, sabia o ponto exato da pista. E Nelsinho, o executor, o que tinha tudo a perder. Pensa na situação dele por um segundo. Te pedem para jogar o próprio carro contra o muro. E quem pede é quem decide se você continua na Fórmula 1. A motivação de cima é a mais velha do esporte. Resultado: manter a fábrica feliz. E com ela, o próprio poder. Aquela vitória é apontada como um dos fatores que mantiveram a montadora interessada em seguir no esporte. A defesa pública foi revolta, negação, protesto, teatro. Porque, segundo a FIA, o que houve naquela sala antes da largada não foi conversa de estratégia. Foi um plano deliberado para bater, num ponto escolhido para acionar o safety car. Quem deu a ordem arriscava a reputação, e quem cumpriu a ordem arriscava o pescoço. Depois de meses de investigação, em 21 de setembro de 2009, a FIA bateu o martelo. E é aqui que essa história fica difícil de engolir. Vamos às contas. Flávio Briatore, banido da Fórmula 1 por tempo indeterminado. Pat Simmons, 5 anos de fora. Nelsinho, cooperou, recebeu imunidade no processo. Parece justiça.
Só que não. A punição de Briatore foi levada a um tribunal na França e anulada. A de Simmons também desfeita. Os dois voltaram para o paddock. Simmons foi para Williams, depois para a própria gestão da Fórmula 1. E o piloto que apertou o acelerador sob pressão? Nunca mais correu na Fórmula 1. Dos 3 da sala, o único que ficou permanentemente fora da categoria foi o que estava mais embaixo na hierarquia. E ainda tem o Massa. Liderava a corrida quando o safety car entrou. Terminou em 13º, sem pontuar. Perdeu o título daquele ano pela mínima diferença. Hoje, Massa ainda cobra na justiça o preço daquele ponto. Mas o estrago de 2008 não volta atrás. A FIA condenou e viu as punições dos mandantes serem desfeitas numa corte. E um piloto perdeu o título daquele ano por um único ponto. Os que mandaram bater voltaram ao jogo. O que obedeceu ficou do lado de fora para sempre. 3 homens naquela sala. O que mandou voltou. O que ajudou a planejar voltou. O que obedeceu nunca mais correu. Então diz aí, numa equipe de Fórmula 1, quem realmente paga quando alguém manda fazer o errado? Comenta aí embaixo, quero ler sua resposta. Assista também esse outro vídeo, você não vai querer perder. Até mais!